Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde e para quem é de noite. Gente, nós estamos começando a terceira temporada da Hora do Tarô. Olha que coisa linda. Terminamos a segunda temporada com a entrevista com Álvaro Domingues e agora iniciando novamente a terceira temporada. Todas as temporadas têm 9 episódios, porque o 9 ele se encerra em si mesmo, então eu coloco como o final de cada 9 episódios. E a gente está iniciando hoje o primeiro episódio da terceira temporada com uma pessoa que eu admiro e assim. Tenho um grande prazer de tê-lo aqui hoje. Na verdade, não só é uma pessoa que eu admiro, mas é uma pessoa que trabalha pra caramba. Admiro a ousadia, a coragem, porque é um multiempresário, uma pessoa com vários talentos, né? Estávamos até conversando um pouco. Ele é autor, ele é bruxo, ele é historiador, ele é filósofo, está terminando uma terceira formação em teologia. E tem uma função que eu acho que a gente tem que falar, que é o pai do Adriano, né? É o pai do Adriano, que é lindo, né? E assim, é dono do Museu de Magia e Bruxaria, ele é o criador da Mystic Fair, que não só em São Paulo, mas em quase praticamente todas as capitais do Brasil. E eu acho que daqui a pouco vai ser, vai para o mundo, vai para outros lugares da América Latina, porque é uma pessoa realmente ousada e muito corajosa. Porque para ser empresário no Brasil, primeira coisa tem que ter coragem, porque não é brincadeira, né? E eu tenho um enorme prazer de ter nesse primeiro episódio da minha terceira temporada da Hora do Tarô e agradeço já Claudinei Pietro. Amor, prazer estar aqui com você. Que Obrigado. delícia, adorei o convite, né? Ousar, não só ousar, doido também, viu, gente? Que, né, a gente precisa de um pouco de loucura. Você sabe que quando eu era criança, Luísa, Diga. eu tava com meu pai foi colocar gasolina no carro, e eu tava deitado assim, de repente alguma coisa me despertou. Aí eu virei assim para trás no carro, no vidro de trás, tava para uma parede que estava pichada e estava escrito assim: a loucura existe para que o cérebro não apodreça. Desde então, isso mudou a minha maneira de ver o mundo. Eu me permiti ser um pouco doido, né? Um pouco ousado. Então, isso meio que guiou a minha vida. Talvez por isso que eu faça tantas coisas, né? Mas você abre realmente, eu acho que muitas portas e para muitas pessoas, porque tendo as feiras esotéricas, pessoas que realmente possam se mostrar, né, naquele espaço, naquele lugar, tomar um novo rumo de vida, uma nova, inclusive até aparecer para outras pessoas, né? E eu acho assim que você realmente não só você faz tudo muito bem feito, com muito capricho, como também você dá oportunidade para outras pessoas também poderem seguir suas vidas, enfim, formarem seus nomes e tudo mais. Obrigado. E, gente, eu fui presenteada hoje com 3 livros aqui, porque ele também tem a editora dele, né? Agora já tem a segunda editora, né? São duas, São né? duas. São A Ardani Ardan. é a primeira, e aí agora a gente está com um novo selo que a gente está inaugurando, que chama Aura, que é um selo mais multifacetado, que traz publicações esotéricas de uma forma geral, porque a Ardani, ela é uma editora monográfica, a gente só publica livros voltados à bruxaria, né? Uhum. E na verdade são três, viu, Luísa? Porque tem o selo dos tarôs, que é a Noblê, que é o selo Noblê, mas aí só publica tarôs. E então aí agora a gente também está entrando nessa área esotérica de uma forma geral, já que a Ardani ela publica apenas livros conectados com bruxaria ou que É. possam ser usados por bruxos, né? Ah. Então, gente, eu ganhei aqui, ó, o Tarô das Visões, que depois eu vou ler com muito carinho, né? Tarô das Visões, uma releitura moderna, Esse é da Noblê. né? Esse aqui é da Noblê, né? Que é É o selo de esse selo de baralhos. baralhos, né? Esse livro aqui do Oswald de Wirth, que é o Tarô dos Magistas, que é muito interessante, Um é um clássico, né? clássico, né? Sobre o tarô esotérico, Maravilhoso. fundamento o tarô na alquimia, no hermetismo, é minha tradução, né? Então, ele não só é autor, como também ele traduz aí esses livros, principalmente livros assim clássicos e maravilhosos. E também da autoria dele, Rituais de Magia com o Tarô, que eu vou começar a ler hoje, Esse livro é que eu muito estou legal. curiosíssima para ver. E trouxe o novo, E que trouxe o novo, tarô e o cubo gente, dos que eu preciso trapos. mostrar, que ele trouxe até o cubo e vai explicar um pouquinho para gente. Tarô.
e o cubo Do do espaço, espaço. isso. Maravilhoso. Descubra o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, onde os arcanos vivem e revelam os mistérios do caminho da alma. É, Maravilha. é bem interessante. Ah, e tem outra coisa que você fez, nós vamos falar desse livro, né? Nós vamos falar até desse cubo aqui Trouxe o cubo para maravilhoso, mostrar para que mostrar. o conceito é novo, muita gente nunca ouviu falar no cubo do espaço, e claro que tendo uma representação tridimensional fica mais fácil de explicar. Mas eu queria que você falasse também dessa sua veia de teatro, que você teve essa questão que você teve realmente uma inspiração. Eu fui ver, Foi na inauguração, né, na estreia. fui ver a peça que foi sobre o Crowley e muito legal, muito lindo. E você escreveu, né? Eu que escrevi a peça, eu escrevi, dirigi, fiz a cenografia. Era um desejo meu, porque eu tenho uma veia artística, né? Assim, eu sempre gostei muito de arte. Meu sonho era ser cantor. Mas os deuses não quiseram, me quiseram como escritor, mas tá tudo bem, né? E aí era uma experiência que eu queria ter, de trazer um pouco o esoterismo, a magia, as tradições ocidentais de mistérios, o ocultismo para o palco, porque a gente tem um déficit de peças conectadas com essa temática. Geralmente você não tem grandes diretores ou grandes atores fazendo coisas conectadas ou voltadas para o público esotérico. E aí eu falei, cara, se ninguém faz, eu vou fazer, porque isso é meio um lema da minha vida. Tudo que eu comecei a fazer é porque ninguém fazia. Falei, eu vou sentar e vou escrever. E aí, quando eu comecei a escrever, eu falei, vou falar sobre a vida do Crowley, que com certeza foi o Sim. mago mais influente, pelo menos da nossa geração. E muito polêmico E também, né? Uma vida muito polêmica, né? muito polêmica. E aí eu me dei conta que neste ano de 2025, se ele estivesse vivo, ele faria 150 anos. Eu falei, nossa, perfeito para trazer essa temática e a peça vai acabar se tornando uma forma de celebração, de É um comemoração. marco também, né? Mas eu não esperava que fosse tão bem sucedida. Eu achei que a gente ia fazer uma apresentação, duas apresentações e já ia ser bacana, não é? Ia ser diferente. Mas o que aconteceu, Luísa, quando a gente soltou, foi tão bem recebido que a gente já começou a peça com ingressos esgotados. Aí abrimos uma nova data, esgotou e foi esgotando. E aí nós ficamos de março até setembro desse ano em cartaz todos os sábados no teatro ali do Shopping Santa Isso, Cruz. Santa Cruz. Então foi um grande sucesso, porque você vê que peças nem de grandes atores ficam tanto tempo assim em cartaz, não é? E isso mostra que a gente tinha uma demanda reprimida de pessoas que queriam esse tipo de temática no teatro. E eu espero que a gente abra caminho para que outras venham, né? Porque precisamos de coisas para a gente, né? Então, gente, dentro desse currículo vasto que a gente já falou, acho que até pouco aqui de tanta coisa que você Isso. faz, ainda tem o teatrólogo que nasceu e com Diretor, sucesso, diretor, cenógrafo, e que nasceu lindamente, porque a peça eu assisti, muito boa, muito bem escrita, muito bem. e O ator realmente também, é o ator excelente, e trazendo realmente, inclusive, um pouco daquele momento que eles viviam na Golden Dawn, né? Que aquelas você brigas falou, todas. que você falou do Crowley, mas também você trouxe porque eles eram também da mesma época, né? Wait, Do Wait e a tudo briga mais, né? deles, Das né? brigas, né? É que os dois se Ele- odiavam, eles se É, amavam, né? aí falava que o Crowley falava que o Wait era muito puritano, né? Isso, o Wade achava Ele achava e assim por diante, mas muito interessante. Espero que volte também essa peça. Eu sei que você já está preparando outra, mas Quero espero que você volte vai também. ver, Lógico que eu a vou. nova é mais especial, não vou dar muito spoiler, mas aí agora a gente vai trazer um pouquinho das mulheres da magia, Aí tá? essa então muito me Né? interessa. Que tem um papel fundamental. Quando a gente fala em magia, fala-se muito dos homens, né? Você vê lá o Waite, você vê o Crowley, você vê o Matters, ele faz Levi, Papos, mas e as mulheres? Talvez a mais conhecida seja a John Fortune. As Sim, outras não são tão conhecidas assim, mas foram extremamente influentes nas suas ordens. Então a gente vai trazer um pouquinho da história dessas mulheres e dar voz para elas. que maravilha. Bom, vocês viram que eu estou falando com uma pessoa que a gente poderia ficar aqui 3 horas falando que ele teria tanto assunto. Ah, inclusive você fez a primeira Mística e Fera em Curitiba. Acabamos de fazer. É, Linda.
Foi linda, um sucesso. Mês Foi mês passado? passado, Mês foi em passado, final setembro. do mês E passado, né? foi linda, foi dias 27 e 28 de setembro, a primeira edição, que a gente já está em BH, em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, que é a mãe, né? E aí estreamos em Curitiba. Estamos em 5 estados, em 5 capitais, 5 cidades, e foi um sucesso. Eu não esperava. Eu achava que não tinha tanto esotérico assim lá em Curitiba. E ó, tá lotado. A gente já mudou o lugar, estamos indo para um outro espaço maior para o próximo ano, ali no Parque Barigui, vai ser lindo. Já está convidada para estar lá com a gente. Olha, Brasil, eu acho que as pessoas são muito interessadas na espiritualidade, na religiosidade. Hum, Eu acho que nós temos aqui realmente um campo bastante grande é. de pessoas que querem ser também, é, querem ter essa informação, querem ter a formação e, com certeza, desenvolver também esse lado da espiritualidade, da consciência. Eu acho que nós temos aqui um país realmente com esse É um ascendente país, aquário, país abençoado, né? Você abençoado, sabe né? que Que até povo lindo, né? eu amo o Eu Brasil, não amo saio daqui também, por nem nada. eu. E você sabe que até os lugares mais tradicionais tem muita gente conectada com a espiritualidade. Quando eu fui fazer a Mystic Fair em BH, as pessoas falaram assim para mim: não traga para BH a Mystic Fair. Aí eu falei, mas por quê? Aí o pessoal falou, ai, não, porque o pessoal aqui é muito Muito católico, não vai dar católico, é. certo. Aí eu falei, agora que eu vou fazer. Eu adoro um desafio, né? Falei, agora que eu vou fazer. E menina, a primeira, a gente atrasou, porque teve pandemia e tal, quase 2 anos para fazermos a Mystic Fair, mas quando fizemos, a gente Sucesso. descobriu todos os espiritualistas de lá. É tradicional a cidade, é muito católica, ok, mas tem muita gente conectada com espiritualidade. É uma região Acho muito que terapêutica, é. né? Eu sou Muitas mineira. terapias. Ah, é? Eu Eu sou adoro mineira. Minas, adoro BH, gente. É, Acho que é uma das edições que eu é, mais gosto de fazer. mas eu acho que assim, eu acho que o Brasil realmente é uma fonte inesgotável Seria de pessoas curiosas, espiritualizadas, gente boa, gente que muito muito boa. boa, Você muito sabe que eu boa. falo que nós somos reconhecidos no mundo por três coisas, né? Que é o futebol, todo mundo, em qualquer lugar do mundo que a gente chega, nos conhece por causa disso. A arte, a música, né? Os Sim, nossos músicos, cantores são aclamados no mundo inteiro. E a espiritualidade. Acho que o mundo considera a gente o povo mais espiritual do planeta Terra, porque todo lugar que você chega, todo mundo conhece banda, conhece candomblé, sabe das ordens que surgiram aqui, como a eubiose, enfim. Então a gente é muito respeitado lá fora por causa da espiritualidade. Somos considerados um povo muito e eu mágico, acho que a gente pesquisa, a gente leva a sério, a gente realmente vai estudar, a gente procura com entender. profundidade. Aqui você, ó, né? Com todos esses livros, com todas essas pesquisas, você é um exemplo, né, vivo dessa compulsão ou dessa necessidade que a gente tem de estudo, de E conhecimento, a né? qualidade dos nossos espiritualistas, ela é insuperável. Insuperável, Ela é insuperável. insuperável, também As pessoas acho. são muito profundas, são muito sérias. Claro que a gente tem problema, como tem em qualquer lugar, né, gente, do mundo. A gente vai ter os picaretas E vamos também, ter faz parte. sempre, Em lógico, qualquer setor da vida é assim, na área sim, médica, em qualquer lugar, né? qualquer lugar, qualquer É, profissão. não seria diferente dentro da área da espiritualidade. Mas as pessoas daqui são muito profundas na sua busca e o que a gente produz é de extrema qualidade. Não deixa a desejar para lugar nenhum. Aliás, supera os outros Supera lugares os do mundo. outros lugares, eu também acho, concordo plenamente. Mas vamos falar desse livro maravilhoso, Tarô Todo espaço. e o Cubo do Espaço, né? É Olha, porque nós estamos com o cubo aqui na nossa frente, a né? gente não pode deixar Vamos perder passar, tudo. não vão perder de forma Né? alguma. Você sabe que eu comecei a jogar tarô com 10 anos de idade. Foi o primeiro tarô que eu ganhei, eu tinha 10 anos de idade. Eu estava no shopping em Ibirapuera, tinha a Mesbla, olha como é velho, A antigo isso, mesma. gente. E na frente da Mesbla tinha uma loja de mágica. E nessa loja de mágica tinha um tarô para vender. E eu lembro que era final de ano, minha mãe estava fazendo as compras do final de ano, aquela coisa de antigamente, que tinha amigo secreto, dava presente para a família inteira, era um acontecimento, né? O Natal, o final de ano. E eu falei para minha mãe, eu quero este tarô. E era caro. Aí ela falou, olha, se eu comprar o tarô, eu não vou comprar mais nada. Eu falei, não precisa me dar mais nada na vida toda, é só o tarô. E assim eu comecei a jogar. Claro, aquela coisa bem básica, joga, vê no livrinho,
foi o alvorecer do esoterismo no Brasil, a gente está falando na década de 90, foi aquele boom Sim, esotérico, que você sim, tinha muitas publicações, muitas muito, lojas, tinha muito. tudo. Era quem viveu, viveu, quem não viveu, acho que não viverá Lembra mais. daquela loja Além da Além da Lenda, lenda da Heloísa, minha né? amiga querida, Maravilhoso. né, que faleceu, infelizmente. Ela que, inclusive, eu virei escritor por causa dela. Olha que É, tudo. ela que me convidou para escrever o Ica, a Religião da Deusa. E aí eu comecei a jogar tarô. Eu lembro que na época a Mônica Bonfilho tinha um quadro no programa Dia a Dia, que era o Abracadabra, na Band. Isso mesmo. Aí eu ficava vendo, e aí comecei a entender melhor o tarô de tanto ver ela jogar e dar as respostas para as pessoas. Depois fui fazer um curso, inclusive, com ela. E o tarô sempre me intrigou. Claro que conforme eu fui aprofundando os meus estudos, eu fui percebendo que o tarô ele era muito mais do que apenas um oráculo, apenas um elemento divinatório. E nas minhas buscas, Luísa, eu encontrei uma ordem que é dissidente da Golden Dawn, que é a Bota, ou Builders of the Adytum, em português, os construtores do templo, que foi uma ordem que surgiu com um americano chamado Paul Foster Case. Ele fez parte da Alpha e Ômega, da loja da Golden Dawn, Uhum, e depois saiu. E ele fundou essa ordem baseada nos preceitos do tarô. E ele trouxe todo o conhecimento da Golden Dawn, foi um conhecimento pioneiro na sua época, sobre o tarô. Na realidade, tudo que a gente hoje fala em termos de divinação do tarô surgiu com a Golden Dawn. Foi ela que pegou e dissecou, né, os arcanos do tarô com a árvore da vida, colocou, posicionou os arcanos do tarô na própria mandala astrológica, colocando cada carta relacionada com um planeta, com um decanato, com um signo. E hoje a gente interpreta o tarô e dá determinados significados para as cartas, muita gente não sabe por quê, porque foi a Golden Dawn que estabeleceu esses significados. Falo para as pessoas, por que que a carta do Dois de Copas, por exemplo, ela é uma carta que fala de união afetiva, amorosa nas relações? Porque na disposição da Golden Dawn, a carta do Dois de Copas é a carta que representa Vênus em Câncer. uhum. Então, os significados divinatórios das cartas que nós utilizamos hoje, eles surgiram, né, e foram ampliados pela Golden Dawn. E aí eu conheci essa ordem, não sou membro da ordem, mas os ensinamentos dela são abertos, e comecei a ler as obras do Paul Foster Case, e fiquei intrigado com o conceito do cubo do espaço, que é a maneira como essa ordem e o Paul Foster Case utilizava, né, para mergulhar nos significados do tarô, mas muito mais do que isso, para entender o processo da viagem da alma do outro mundo para este mundo e também as jornadas de sabedoria, de conhecimento que a alma tem que passar para chegar no seu processo de integração, no seu processo de totalidade. Uhum. Então, de acordo com o conhecimento do Paul Foster Case, o universo é como um cubo, a gente tanto que a gente fica nele, não sai dele, num looping de encarnações e reencarnações, não é? E os arcanos, eles representariam potências energéticas, cósmicas, espirituais, que estão dispostas ao redor desse universo e que regem os acontecimentos da vida, mas, sobretudo, as nossas etapas de evolução. Esse conhecimento dele não surgiu do nada, surgiu a partir do livro Sefer Yetzirah, que é um livro cabalístico que é o primeiro livro que posiciona, que traz o posicionamento das letras hebraicas em Sim, um cubo. sim, O que o Paul Foster Case ele fez foi transliterar essas letras hebraicas para o tarô, para que se tornasse mais fácil e acessível entender esse conhecimento. certo. Então, o que que é esse cubo do espaço, né? Parece que é uma coisa complexa, mas não é tão complexa assim. Na realidade, aqui eu tenho uma representação tridimensional que a gente constrói, mas que não há necessidade de ter uma construção como essa, Certo. né? Porque na realidade essa construção ela é cósmica, ela é energética, mas é interessante para a gente entender o processo da viagem da alma. Então, a encarnação, né? O espírito ele entra dentro desse cubo, ele vem do outro mundo, do mundo espiritual, ele entra nesse cubo através aqui da carta do louco, somos nós. Sim, A jornada do tarô, nós somos o louco passando pelas é o diferentes início. fases, né? E aí ele desce através desses eixos
Você vai ter uma carta para cada eixo, você tem ali a carta do mundo, que é o último arcano, porque ele representa a integração e a totalidade, é para onde essa alma um dia vai retornar, não é? E aí ele passa, a alma ela passa por esses eixos e ela sai no oeste do cubo, que representa o grande útero cósmico. O oeste é o ponto cardeal relacionado com a água, né? E já sai exatamente na carta da roda da fortuna, que é a roda da vida. São os acontecimentos, os loopings que a vida nos dá, né? Sim, os É, os movimentos, movimentos e desafios que a gente tem que com passar. certeza. E aí, cada cubo, a carta central que está na face de cada cubo, representa o que aquela face ela traz de ensinamento. E as cartas que estão nas arestas são cartas que estão relacionadas aos 12 signos do zodíaco e que representam os desafios pelos quais você vai passar para integrar o ensinamento deste arcano, né, ou desta face. Entendi. Qual é o intuito do aprendizado e do trabalho com esse sistema? É você percorrer todas as faces do cubo e integrar todos os ensinamentos e a sabedoria que uma alma ela pode ter ao longo de uma existência. Só que acontece que muitas vezes isso não passa com todo mundo. A gente fica num looping, né? Passando de desafio em desafio em uma face só. Não Então, vai desenvolver, né? Então, na verdade, você não passa para os outros lugares. a proposta seria desenvolver através daquela experiência que a carta traz Isso, do tarô para que você possa literalmente passar por por todas tudo. as vivências que os arcanos É propõem. como se fosse um mapa da existência. Certo. Então, você vai saber exatamente em qual estágio você está, qual é o próximo desafio e o que você tem que fazer para ir para outra Para face e desenvolver desenvolver outras e habilidades. ir para outras habilidades Então, e é um mapa cósmico. certo. Na realidade, o Paul Foster Case, ele dizia que o cubo do espaço ele é a árvore da vida na sua tridimensionalidade, então é como se nós tivéssemos uma árvore da vida que a gente não apenas visualiza, mas que a gente pode tocar, a gente pode ver, a gente pode sentir, né? Então, os mesmos conhecimentos que você teria na árvore da vida e os caminhos que você Os tem na árvore da caminhos, vida, né, você que ele vai se ter aqui, propõe. você tem aqui no cubo do espaço. Só que uma coisa interessante, Luísa, as pessoas não precisam entender de cabala, né? Porque todo mundo fala, nossa, surgiu com a cabala, eu tenho que entender de cabala para poder aproveitar o conhecimento do cubo do espaço. Não, não precisa, porque a cabala ela sistematizou um processo de compreensão. Eu sempre digo para as pessoas, você precisa entender de medicina ou de química para você tomar um remédio e ele fazer efeito? Não, você vai tomar e ele vai fazer efeito, porque ele já foi criado por pessoas que conhecem aqueles componentes e sabem do desdobramento daquilo. A mesma coisa é com qualquer sistematização, com qualquer sistema mágico. Ele já está pronto. Você pega, experimenta, experiencia e você vai ter os resultados. Aqui a gente pode até fazer algumas associações com geometria sagrada, com a própria cabala, que seriam os Os caminhos para caminhos, desenvolvimento, para você chegar a hermetismo, um hermetismo e tal. alquimia. Seria realmente um estudo de transcendência, né? Isso, Integrando toda a questão da filosofia, da isso. magia, O, que fala até de psicologia isso. espiritual, né? O Paul Foster Case dizia que, na realidade, você meditar com o cubo do espaço é você iniciar a sua alma. Ou seja, geralmente a gente vai buscar por ordens mágicas para a gente poder passar por iniciações. E aí você tem que fazer parte daquela ordem, você tem que cumprir os preceitos daquela ordem, seguir os ensinamentos daquela ordem, mas a iniciação nos coloca em contato com o mistério. Qual é o intuito final de uma iniciação? É você chegar à integração da alma, você Sim, chegar à sua totalidade. Você necessariamente precisa passar por uma ordem para alcançar essa integração? Não. nem A sempre. própria vida pode nos iniciar. Então, qualquer pessoa que meditar sobre o cubo do espaço, sobre cada carta, os desafios e integrar aquele ensinamento, ao final do processo, vai estar no mesmo grau de sabedoria, conhecimento e De integração quem da alma faz de um parte iniciado. de uma ordem filosófica. Então, ele é um sistema que promove a iniciação da alma e que pode ser utilizada para um processo solitário de meditação, de conhecimento, ou seja, não precisa necessariamente fazer parte de uma ordem, mesmo da bota para isso, né?
São as várias possibilidades que o tarô traz para a gente no sentido de Muitas. estudo, de meditação, de entendimento, de busca pessoal, de crescimento, de ampliação de consciência, Então, né? você sabe que é o que eu mais gosto do tarô, né? Eu sou tarólogo, não sou porque não jogo para as pessoas Você profissionalmente, nem né? tem tempo para isso, Não, né, não amigo? dá. Pelo Mas, amor de Deus, Sueli, né? vou contar uma curiosidade. Conta. Você sabia que, lembra dos Tele 900, dos Disque 900? Sim, Eu trabalhei lógico. no Disque Norma Bloom. Naquela época do Walter Mercado, que tinha os Lá, disques, eu trabalhei no e a Disque Tele Norma Bloom, 900 que da Norma Bloom. Então, eu joguei ela para as pessoas tinha. durante muito tempo, gente, até o Tele 900 ser proibido no Brasil. É interessante porque você traz isso e eu acho que isso é o teu caminho, é a experiência, né? Que você também aos poucos foi, né? Você foi se formando, na verdade, né? Você Várias teve etapas aí da várias vida. Eu nasci etapas numa na vida, família né? conectada com as espiritualidades de matriz africana, fiz parte do candomblé, pertenci ao candomblé até os meus 17 anos, foi quando eu conheci a Wicca, e aí realmente o coração falou mais alto, Sim. entendi que aquele era verdadeiramente o meu chamado. Acabei agora, dia 22 de setembro, completei 31 anos de Wicca. Então, faz uma vida que eu tô aqui nessa jornada de busca de conhecimento. E usar o tarô a partir de uma perspectiva iniciática, contemplativa, mágica, que é o que o livro do Uhum. Rituais de Magia com Tarô ele propõe, é o que mais me encanta, porque a maior parte das pessoas elas não pensam no tarô através dessas possibilidades, ou não tem Não, muito acesso a esse pelo conhecimento contrário, às vezes muito mais na questão do do jogo jogo mesmo, divinatório, mas o né? Do tarô é muito divinatório. mais do que isso, né? Claro que ele também pode ser utilizado para divinação, mas você pode usar o tarô para meditar, você pode usar o tarô para ritualizar, para fazer um encantamento, um feitiço, jornadas interiores. Nesse livro, Rituais de Magia com Tarô, você vai ter processo de assumição de formas divinas, ou seja, nas ordens mágicas, as pessoas elas trabalham com determinados deuses e elas assumem o arquétipo daquele deus ou daquela deusa, não é? E aí eu proponho isso através das cartas do tarô. Então, você pegar cada uma dessas cartas e você assumir aquele arquétipo. Aí você vai ter cargas, que são textos em primeira pessoa que cada arcano ele pode dar. Aí tem dança com tarô, que a gente coloca cada arcano com um movimento. Então, numa tiragem, você pode fazer uma dança com o tarô Olha que para você ótimo. integrar aquela sabedoria daquele conhecimento daquela tiragem. Então, o tarô, gente, ele é infinito. Aí tem até magia sexual com tarô, tem tudo que você pode imaginar. Eu tenho estudado muito essa questão de meditar Tarô. com o tarô, né? Deus. E essa questão de integrar realmente o uso das cartas, uma questão muito prática. Eu vejo o Sim. tarô de uma forma muito dia a dia, aquilo que a gente pode utilizar, né? E de como é que a gente pode vestir, né? Eu falo que a gente tem que vestir o arcano, Isso, né? isso. Então, eu preciso me tornar um imperador, eu visto o imperador e naquele momento eu uso da minha autoridade, sei lá, Seu poder, de né? poder e coloco, né, da questão de você realmente colocar sua palavra, enfim, né, fazer valer aquilo que você está falando, tal. Como também se você um dia precisar ser estrela, você ajoelha, pede desculpa e Isso. reconstrói e vão para Isso que eu tô frente. falando. Então, Porque pode ser de uma forma muito simples, porque às vezes no dia a né? dia você pode passar por várias Várias situações. situações em que você pode estar utilizando literalmente essa veste, né? Eu acho super interessante isso, porque você pode fazer como você falou, né? Você vai lá, você ajoelha, ou você tá numa situação que estão te intimidando, você coloca na posição do imperador, coloca lá a sua palma de quatro, não é bem assim. Ó, Assuma né, aquele arquétipo. diria a Vera Verão, É, epa, né? Calma, né? sabe uma coisa que eu adoro de trabalhar com tarô? É o tarô vivo, que eu chamo. Que é, eventualmente, você não tem as cartas de tarô, mas você está na rua e você quer uma mensagem. Você fecha os seus olhos e pede para o tarô, porque eu considero que o tarô, assim como a Golden Dawn considerava, que o tarô é uma consciência extraplanetária, não é extraterrestre, né? Mas que não está nesse plano, é uma forma de pensamento, né? A Golden Dawn, inclusive, chamava essa forma de pensamento de Heru, Haru, que tinha Hum. conexão com Deus Horus, que é um dos indícios do nome tarô, de acordo com essa ordem, né? Mas que era uma consciência cósmica. E o tarô era utilizado por eles como um instrumento ativo ou receptivo. Então,
quando você faz uma leitura de tarô, é o que essa consciência está dizendo para você, ou seja, é a linguagem que ela usa para se comunicar com você. E o Sim. tarô é a linguagem que você usa para se comunicar com ela, para mudar fatos, situações. E aí, como o tarô ele é uma consciência, ele é uma forma de pensamento, ele está presente em tudo. Às vezes eu estou no meio da rua, eu não tenho um tarô, eu fecho os meus olhos e peço para o tarô me dar um sinal. Com certeza você vai ver um velho passando de bengala, um carro passando rápido, uma mulher com uma criança no Aí colo. É você o vai arcano fazer, vivo. você vai fazendo a Você faz a associação, correlação. né? Para É o fazer a arcano vivo, sua né? correlação com aquele Com símbolo, aquele né? símbolo. É muito É. interessante. Muito bonito também é não só a edição, né? Que é linda, né? A edição aqui do Tarô dos Essa é Magistas, deluxe. como também o Oswald Wirth também trabalhava muito com a questão Muito. de meditação com os arcanos, né? É, ele foi Até algumas associações com arcanos um pouco parecidos e fazia. isso. Ele foi o primeiro a desenvolver o conceito do tarô esotérico, então ele fez a ligação do tarô com alquimia, hermetismo, mas É, também foi o primeiro a falar do tarô a partir de uma perspectiva psicológica. sim. Ninguém fazia isso, né? Naquela época, que a gente está falando de 1800 e bolinha, tá, É, gente? a gente Faz está muito falando do final tempo. do século XIX, A Pedra que, Roseta não tinha nem sido e descoberta. que, na verdade, foi o boom realmente Isso. dos vários estudos, Estudos. E né, coisas erradas, inclusive, místicos, né? A- algumas coisas assim, de conceitos não muito. as pessoas falando que o tarô tinha vindo do Egito, não tinha nem Sim, descoberto a Pedra Roseta, então podia falar qualquer coisa, né? Você não conseguia ler os hieróglifos. E o Wirth, ele é o primeiro a dizer que não. Tanto que este livro a gente traduziu como o Tarô dos Magistas, mas na língua original, que é francês, é o uhum, Tarô uhum. dos Imagineiros Medievais. É que aí em inglês eles traduziram The Tarot of the Magicians, e a gente continuou Certo, traduzindo. continuou na Mas por tradução. que que é os imagineiros medievais? Porque o Virgil foi o primeiro a conseguir identificar que o tarô não tinha nada a ver com o Egito, que todas as pessoas que tinham essa visão estavam equivocadas e que você conseguia rastrear na iconografia do tarô a origem dele medieval. Olha que loucura, Ah, ele foi da quebrou idade, com paradigmas naquela época. foi a Idade Média É, mesmo, até pelo. Bom, se a gente vai na Europa, as próprias construções e vitrais e desenhos têm vários é. arcanos, vários símbolos ali E colocados, ele foi né? o primeiro a falar disso, que todo mundo estava naquela história de que o tarô tinha vindo do Egito, né? E ele falou: não, gente, não faz qualquer sentido. Olha aqui os símbolos, são símbolos medievais. E aí ele começa a colocar o tarô fazendo correlações com uma perspectiva psicológica. E ele dizia que sim, o tarô ele pode ser utilizado para processos divinatórios, mas que entender que o tarô é uma linguagem simbólica é muito mais interessante, você extrai muito maiores benefícios, né, do tarô. Então, foi ele que quebrou com esse paradigma do tarô somente divinatório ou do tarô do Egito e aquelas crendices da época. É um livro muito clássico, muito importante de ser lido para qualquer estudioso do tarô, né? Sim, com certeza. Esse aqui não pode faltar Não. numa biblioteca. Foi o primeiro a fazer as correlações do tarô, que inclusive é um pouquinho diferente, com os planetas, os signos, a Golden Dawn é posterior a É, porque essa ele é da relação. escola francesa Ele é da ainda, escola né? francesa, e aí a relação dele dos arcanos com os planetas e signos é diferente da Golden Dawn. Da Golden Mas foi o primeiro a desenvolver isso. É. Então, quer dizer, É olha porque, como na coisa. verdade, todo mundo vai bebendo ali Isso, naquela outra água, é, né? Já é, passou uma água, vamos dar uma olhadinha nessa água, o que que isso. passou. Revisita, Vamos revisitar, né? né? Como a gente tem as releituras dos vários tarôs e É, tudo mais, acho que tudo sempre é bem revisitado, né? Nada verdade. é muito inventado, né? É, Sempre tem alguém que é o pioneiro na história, como você, que é sempre pioneiro em várias histórias e mas várias. nada que eu escrevi é eu que inventei, né? Tudo é uma Mas, revisitação. sim, mas você Né? A gente dá trouxe, né? nosso É, toque, é. mas é uma revisitação porque nem dá para inventar mais a roda, né, gente? Tanta coisa já foi Não, feita, até né? porque também não dá nem Tá? para inventar a É, interpretação, é. ou que E realmente já é o foi significado estabelecido, do tarô, que né? já está estabelecido, mas dá para com certeza trazer E ampliar, informações e e ampliar, ampliar. né? Isso. Ampliar sempre o conhecimento. E atualizar também, E né, isso. Claudinei? Que eu acho que é muito importante. Sabe que era uma coisa que eu estava falando até com o Ney, Naif, beijo, Ney, para você se estiver Beijo, assistindo a gente, querido. que eu estava falando que quando eu comecei a ler tarô, eu tinha 10 anos de idade, faz um tempinho já, gente.
A gente fazia a associação da carta dos enamorados apenas com a dúvida. Então, ele era dúvida entre dois caminhos, a dificuldade da escolha. E olha só, a gente está falando de mais de 30 anos. Como evoluiu nesse meio tempo? Hoje, os arcanos dos enamorados não é visto só como uma dúvida, Uhum. mas fala da dimensão afetiva, amorosa, Sim. que não era mencionado naquela época. Então, quer dizer, as pessoas foram entendendo que determinadas cartas, quando saíam, diziam outras coisas, porque o tarô é vivo, ele também É. evolui, E o namorado falava dos relacionamentos dos em geral, relacionamentos em né? Em geral. geral, com Mas quem que você se antigamente era dúvida, relaciona, né? né? Era É, dúvida era só. parava ali, tinha uma Tudo é entre dois encruzilhada. caminhos, uma encruzilhada. Então, as pessoas também foram ouvindo o tarô, que eu acho que isso é uma coisa importante, porque se a gente acredita, e eu acredito, que o tarô é uma consciência, ele é uma forma de pensamento, ele também vai falando com a gente e mostrando que a gente pode perceber Outras as cartas por outras possibilidades, é. dimensões, Né? ou revelando determinadas dimensões que até um determinado momento eram veladas, né? A humanidade talvez não estava preparada para entender, para compreender aquilo. Por exemplo, hoje a transexualidade é um tema que está em voga, que a gente Uhum. não falava no passado. E que você não usava os arcanos do tarô para falar sobre isso, mas hoje a gente vê que existem cartas que falam de transexualidade. Você vê a carta da força, que você não sabe direito se aquilo é um homem, se é uma mulher. Você vê a carta do próprio mundo, que é a Mundo, né? integração da Integração. dualidade, das polaridades, de dois gêneros. Então, a gente vai entendendo que o tarô, ele vai fazendo que nem uma cebola, né? A gente vai É, vai, tirando e as e vai camadas trazendo outras possibilidades de interpretação. e ele vai se atualizando com o seu tempo, Sim. porque o tarô é infinito, É, né? e ele acompanha o seu O seu tempo, tempo né? A gente tem total. que atualizar ele o tempo todo, Isso, inclusive na fala, tudo. na forma de se colocar, Isso. nessas novas situações e pessoas que estão A agora, né? diversidade do A mundo, né? diversidade do mundo, a diversidade de cultura, a Isso. diversidade de E outras gênero, coisas que surgirão, né? a diversidade de De gente, de tudo. pessoas, né? Porque o mundo está mudando e as pessoas também vão trazendo aí outras Isso. possibilidades e outras condições de ser vistos também, né? E eu acho que o tarô nem é que ele vai se atualizando. Já estava lá. Mas Na a verdade, a gente gente talvez não estava preparado para compreender aquela dimensão. Então sim. ele vai mostrando o que sempre ali esteve, mas que a gente não estava preparado. Tarô da Idade Média era apropriado para a Idade Média, tarô do nosso tempo, ele é apropriado para o nosso tempo e para o futuro será E apropriado para o ele tem que futuro. ser encaixado nessa Isso vivência que nós estamos, que é dentro dessa questão da mais atual, realidade da do mundo. realidade que a gente tem. Eu amo tarô, gente. Eu falo, né? Não sei como as pessoas conseguem viver sem o tarô. Porque, cara, eu vivo com o tarô desde que eu sou gente, que eu me entendi como gente, né? O tarô formou meu caráter. O tarô me falou o que eu podia ou não podia, o que eu devia ou o que eu não devia, Ele te né? aconselhou, Me né? aconselhou, formou meu caráter. Então, É. tipo, como é que as pessoas Eu, conseguem viver? Eu não eu falo entendo. que é um bom amigo, né? Total. Que você traz, que está dentro da bolsa, que você pode tirar e tirar uma dúvida e E falar, deixa eu dar imparcial, uma, né? deixa eu dar uma olhada, porque também Ele dá uma ele chacoalhada. dá uma chacoalhada e fala, ó, não é por aqui não, você está É, querendo, mas não é isso que vai É, acontecer, ele não. é um amigo É, sincero e imparcial, né? é. Tem que estar preparado para a verdade do É, tarô. mas essa questão dessa dimensão, e principalmente desse cubo que você trouxe, que realmente dá para a gente essa possibilidade de a gente entender quais são as possibilidades de crescer, né, É, dentro dos próprios arcanos e essa experiência, né, mágica. mágica. E é super interessante porque aqui estão os 22 arcanos do tarô, mas todos os arcanos estão aqui, tá, gente? Porque, por exemplo, se a gente tem as cartas que representam os signos do zodíaco, cada carta vai representar três decanatos de um signo. Então você vai ter as outras cartas que representam aqueles elementos daquele signo, que representam aquele decanato, disposta na mesma aresta. Então você pode utilizar todo o tarô e você pode percorrer ele como um caminho mágico e iniciático prático, aonde você vai vivenciar, você pode fazer vivências, ritualizar esse processo de cada face, passando por cada desafio, passando por cada carta. Se você for fazer só os arcanos menores, você vai ter um ano de prática.
que a cada 10 dias você vai ter que trocar o arcano, né, que você vai Sim, sim, vivenciar. sim. E aí você traz o arcano para a dimensão realmente prática da vida, porque você Que isso invoca a que é energia daquele arcano para a importante vida. também, né? Total. Como é que você utiliza isso, né? É, Para você melhorar o teu dia a dia. Isso isso. que é o mais importante. Agora, uma coisa que você falou que eu achei hiper interessante é aquela coisa do looping, né? Da pessoa às vezes não sair daquela Não, experiência, né? vai de uma para outra. E aí fica ali, né? Remoendo aquela história, aquela situação, aquela vivência e não E progride, não vai não para anda, outras experiências, né? para outras. E olha que legal você ter uma representação, um diagrama que pode te indicar isso. Então, que você pode perceber aonde você está nessa jornada, que cada um de nós estamos em uma face nesse Sim, momento. sim. E aí você vai perceber quais são os desafios daquela face. E você vai entender que se você não integrar aqueles desafios, você não vai progredir, você não vai para outro patamar. Então você tem um mapa da vida. É difícil a gente ter um mapa da vida. A vida não vem com manual, né? Vem sim, o manual é o tarô. Então, a gente pode utilizar o tarô para esses O processos. tarô é algo realmente com toda essa abrangência que a gente agora está, né, que você também está nos trazendo, essas possibilidades que o tarô pode nos dar. Realmente, o tarô é vida em movimento, o tarô é vida experimentada, E né? pensar fora da caixinha, né? É, Falando do cubo, né, gente? é, Sair do cubo, sai do cubo, porque não dá para fazer looping, não. né? Ô, Claudine, como é que eu posso te agradecer? Você, com tantas atividades, você é uma pessoa tão ocupada, tenho certeza que realmente essa hora que você teve aqui, você, né, tinha outros compromissos, enfim, mas veio com tanto carinho, trazendo tantas coisas boas e bonitas e falar com tanta propriedade, porque realmente você é um estudioso, é um conhecedor daquilo que você está falando. Então, eu só posso agradecer realmente. Eu acho que assim. Gente, nós fomos brindados hoje com a presença do Claudinei Prieto e principalmente com o conhecimento, o pouco que ele tem, porque ele trouxe para a gente muito pouco, porque ele sabe muito mais, ele sabe de outras coisas, enfim. Mas assim, a gente já ficou encantado com essa fala, com esse conhecimento enorme, com essa possibilidade da gente ter contato também com esses livros incríveis. Então, gente, para quem gosta, para quem quer, ó, logo logo vai sair aí o tarô e o cubo do espaço para a gente realmente poder integrar, né? Entender qual é o momento que nós estamos e nos integrar a esse momento e desenvolver, não ficar dando looping ou ficar patinando no mesmo lugar. E você sabe que tem uma coisa interessante, né, que eu coloquei no livro, porque, claro, tudo falando dessa maneira parece tudo muito teórico e muito Uhum. difícil de compreender, mas eu fiz questão de, no final, colocar uma tiragem do cubo do espaço, para que a pessoa, ela, através do tarô, através do processo divinatório do tarô, ela compreenda e ela entenda e ela possa, através daquela tiragem, saber em qual face ela está e quais são os desafios que ela tem que integrar. Claro, você não precisa necessariamente da tiragem para isso. Observando a sua vida, você já vai entender em que lugar você está. Mas, às vezes, o tarô ele pode dar uma dica, e aí eu coloquei essa parte prática. Mas eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui com você. Nossa, o prazer é Foi enorme. uma Muito honra o obrigada convite, viu? Você sabe pelo que eu convite. admiro É muito o seu nosso. trabalho, o trabalho do Robson, a Gaia, enfim, e vejo, acompanho o podcast. Às vezes o Ney está aqui também, eu acompanho, ele sempre posta. E a gente precisa de pessoas trazendo conteúdo sobre o tarô com propriedade e profundidade. E isso é, né, ao que esse podcast ele se destina. Então, eu até te agradeço por isso, porque Não, eu que agradeço. é, Você está aqui trazendo o teu conhecimento, a imagina, tua fala, a tua presença. Para mim é uma honra. eu Com que certeza, agradeço. uma Para mim honra. que é uma honra, Né? viu? E, enfim, estou sempre à sua disposição, Estamos juntos. né? Espero no lançamento. Vai Vamos, lá. com certeza. E daqui a pouquinho já está em todas as Mas, plataformas de gente, eu vídeo. abri aqui, mas como sempre, nada é por Nada é por acaso, acaso. né? Aqui tem uma frase bastante interessante que é a meditação do nove de copas, né? Dentro do cubo do espaço. Isso. A plenitude não é isolada. Cada conquista é parte da grande maré da vida e toda alegria individual
reverberar no cosmos. Olha, E hoje você está me dando uma grande alegria com a sua presença, obrigado. tá? Ah, não. De Copas são cartas de Fiquei até um felicidade e pouco alegria. emocionada, tá? Obrigado. Muito obrigado por Eu que você estar agradeço. aqui, obrigado por ter trazido tanta coisa boa, tanta coisa bonita. Obrigado. E assim, continue, porque você realmente abriu várias estradas, abriu muitas picadas para muita gente, e eu acho que você está num caminho realmente de sucesso, Obrigado. realização De muita e felicidade. de muita alegria, e de muita Muita felicidade felicidade. para você e para todos nós que temos você por perto, Obrigado, tá bom? obrigado. Um prazer estar aqui. Obrigado a todo mundo que está vendo a gente. E é isso, a vida é sobre felicidade. É a É isso busca, né? aí. Gente, mais uma hora do tarô, primeiro episódio da terceira temporada, com esse brinde maravilhoso que é ter Claudinei Prieto aqui. E uma frasezinha que eu sempre falo: tarô vejo em tudo. E vejo mesmo. Um beijo para vocês, até a próxima. Beijão, gente.